O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, Felipe, o Wang Yi encontrou com o Sesc Pompeia lá em Pequim e parece que deu ruim, né? Exatamente, né? Para os nossos novos ouvintes, né? Sesc Pompeia é como chamamos o Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, que o Twitter dele é Sec Pompeo e parece Sesc Pompeia. Um abraço para todos os nossos ouvintes que são funcionários do Sesc. De escola aí uns bagulho de graça, especialmente Matias, né? Pai de família e tal. Não, assim, não precisa nem ser de graça, mas se, tipo, garantir o ingresso, eu já agradeço. Porque as coisas no Sesc é assim, tipo, vai ter um show foda, só que o ingresso esgota em 15 minutos. Até porque a choperia do Sesc Pompeia cabe o quê? Algumas centenas de pessoas só. Nossa, tem muito tempo já que eu não vou lá, na choperia, no caso. Mas vindo aqui porque você mora longe, né? Não, eu moro perto, mas... voltando aqui, eu quando era criança, eu aprendi a jogar xadrez. Quer dizer, aprendi em casa com meu pai, mas eu jogava xadrez lá, inclusive. Mas voltando aqui para Pequim, nós tivemos o Mike Pompeo se encontrando com o Wang Yi em Pequim, na segunda-feira, dia 8. Só que... Primeiro vamos falar aqui da visita na China, tá? Da relação aqui Estados Unidos, China, Ocidente e China. Só que é o seguinte, o Mike Pompeo, ele estava em Pequim como volta da viagem dele à Coreia, tá? Então temos mais notícias sobre a Coreia. Mas... Aproveitou a escala. Aproveitou que estava ali, né? Já cruzei o Pacífico mesmo. E aí o que aconteceu? Os dois estavam falando perante jornalistas, lado a lado, e sem muita papas na língua, né? O Wang estava lá e falou, recentemente, enquanto o lado americano continuamente escalou o atrito comercial com a China, também adotou uma série de medidas no tema Taiwan que prejudicam os interesses e os direitos da China, além de fazer críticas sem base sobre as políticas doméstica e externa da China. Essas medidas prejudicam a confiança mútua e atrapalham o futuro das relações sino-americanas, o que vai completamente contra os interesses dos dois povos. Nós exigimos que os Estados Unidos interrompam essas ações imprudentes. E o Mike Pompeo, ali do lado, né? O Mike Pompeo, assim, né? Um cara, além de secretário de Estado, foi chefe da CIA, né? Um cara parrudão, não ia querer nem sair no braço com ele. Não tô nem falando dos cargos que ele ocupou, mas sair no braço com ele já deve ser meio complicado. Né? Já virou e falou assim, os temas que você caracterizou têm um desacordo fundamental. Temos graves preocupações sobre as ações que a China tomou. E espero ter a oportunidade de discutir cada um deles hoje, porque essa é uma relação extremamente importante. Então, assim, basicamente, o que o Mike Pompeo fez, os nossos ouvintes podem até pensar assim, essa resposta não foi tão dura assim, não teve nada demais, mas o que ele fez foi basicamente falar, olha, é o seguinte, irmão, você quer trocar ideia? Não é na frente da imprensa, não. Eu vim aqui pra gente conversar, não é pra ficar lavando roupa suja, não. Você quer conversar, a gente conversa. Você quer ficar falando aqui pra imprensa, eu vou falar também. Então, né, já deu aí uma cutucada nisso. E assim, não teve, tá, nenhum comunicado de imprensa muito otimista. Ele não se encontrou com o Xi Jinping, tá? Não sei se tomou um vácuo, se não podia, se estava ali, a agenda estava complicada. Então, assim, foi uma visita um pouco morna, tá? Digamos assim, para dizer o mínimo. Só que, junto com tudo isso, nós também tivemos outras questões. A primeira delas é o seguinte, né? O FMI soltou, essa semana, o seu relatório aí para a economia no ano que vem, dizendo que, inclusive, né, revisando ali, a economia mundial vai crescer menos, inclusive, segundo a FMI, dizendo que a zona do euro vai crescer a 2% no ano, e dizendo que, nessa guerra comercial,
os Estados Unidos, o México e o Canadá vão se ferrar. Tá dizendo, olha, a China vai se ferrar no curto prazo, mas em médio e longo prazo vão ser os países ali do NAFTA, né? Que não é mais o NAFTA, né? É o YSMCA, do Village People. Né? A Tupá está, inclusive, fazendo a coreografia. Né? Como é que você faz o S? O S eu não sei, a gente precisa de um coreógrafo. Não, isso é um egípcio, Matias. Mas ainda bem que não tem câmeras ligadas, tá? Por isso que esse programa não é ao vivo. Fiquem felizes. E colocando que as medidas vão gerar um impacto de curto prazo, porém, a médio e longo prazo, segundo o relatório do FMI, os Estados Unidos serão pesadamente prejudicados quando a China conseguir, então, estabilizar as suas relações comerciais com outros países e também adequar a sua produção interna a perder, ou então nessa substituição, tanto dos produtos fornecidos pelos Estados Unidos, como do mercado consumidor dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Na sexta-feira à noite, dia 5, a polícia francesa disse que estava investigando o desaparecimento do presidente da Interpol, o Meng Hongwei, de 64 anos. Ele é chinês, mas reside em Lyon, na França. Né? E ele estava desaparecido desde 29 de setembro, sem nem a família conseguir contato. Foi a esposa dele que denunciou o desaparecimento e pediu ajuda na investigação, inclusive. E assim, o cara é o presidente da Interpol. Né? É tipo, é ele que deve achar as pessoas que sumiram. E aí o que aconteceu? Ele, antes de ser o chefe da Interpol, ele era o vice-secretário de segurança do governo chinês, ele era um dos principais dirigentes do Partido Comunista Chinês, e ele foi, assim, digamos assim, o primeiro grande bid, né, grande aposta da China em liderar uma organização internacional. Falou, olha, né, queremos aqui indicar um chinês para esse cargo aqui, diretor da Interpol. E aí o que acontece? Quem deteve o próprio Meng Hongwei? A China. A Comissão de Supervisão está investigando ele por violações da lei que não foram especificadas, né? Violações da lei. Pode ser qualquer coisa, ainda mais, né? Porque pode ser qualquer coisa mesmo. Né? Ele está sem contato com o exterior. Ele pode ficar detido por até 6 meses sem um processo formal. E uma entrevista coletiva em Lyon, a esposa dele, que você mencionou, expôs, apenas depois que o caso veio a público, que ela conseguiu ali trocar uma palavrinha com o marido. E, além disso, ele entregou uma carta, né, claro, de renúncia do cargo, né, dizendo que entregava ali o cargo e iria viajar a Pequim, a China e tudo mais, e ele estaria sendo investigado supostamente, né, supostamente por corrupção. Né, ele está sendo investigado ali porque o ex-ministro da Segurança Pública e digamos assim, ex-chefe dele, o Zhu Yongkang, foi preso aí por corrupção nas investigações chinesas. E aí o que acontece? O negócio da corrupção é curioso, né? Porque assim, muitas vezes, assim, vamos lembrar, a China também não é um país exatamente democrático ou transparente, pelo contrário. Né? A China não tem um judiciário independente, por exemplo. Né? Tem um ótimo filme sobre isso, só que não, mas com o Richard Gere, né, em que ele é investigado. Esqueci o nome. O filme é horrível. Não conheço também. Eu sei. Justiça Vermelha, eu acho. Alguma coisa assim. Deixa eu... É ruim. Mas eu só lembrei porque, né? Enfim. Então, assim, a gente já comentou aqui que é muito possível que essas operações anticorrupção do governo chinês, na verdade, é você silenciar dissidentes, opositores. Em inglês é Red Corner, o filme. O título original, né? E... É uma estratégia que, né, você diz que está contra a corrupção, é difícil que alguém seja contra a corrupção,
E com isso você consegue, num governo autoritário, num governo ditatorial, você consegue eliminar a sua concorrência e os dissidentes de forma que a opinião pública não fique tão contrária. E no caso da China, a gente tem pelo menos 2 precedentes históricos. O Deng Xiaoping, ali no final dos anos 80, Praça da Paz Celestial e tudo mais. Sim. E o Mao. Né? Caso. O Mao com O. Tá? Não é o Mao do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, assim, ele foi detido pelo próprio governo, forçado a renunciar na prisão sem comunicação e sem nenhuma notícia prévia. Então parece uma notícia bizarra, exótica, mas na verdade pode ter impacto muito grande. Porque é o seguinte, vamos supor, quando a China quiser liderar uma outra organização internacional, a FAO, a OMS, sei lá, qualquer uma, não precisa nem ser uma das principais, os países membros, na hora de votar, vão falar, mas peraí, China, o que me garante que não vai ter uma hora que vocês vão pegar e vão prender o cara do nada, prender a pessoa do nada, e aí a Unicef vai ficar sem secretário-geral, sem diretor-geral, porque vocês prenderam a pessoa do nada, não avisaram ninguém, aí vai... Simplesmente a pessoa desaparece por sabe-se lá quantos dias, até vocês resolverem avisar que vocês prenderam ela, não? Então assim, pode parecer só uma notícia bizarra, mas pode ter algumas consequências a essa projeção chinesa internacional. Né? Essa projeção da China agora, né, como um líder mundial, uma potência de projeção. Só que assim, cara, porra, pelo menos avisa. Olha, vou prender o cara. Né? Chama o cara, pra ele não fugir, e aí avisa. E aí os Estados Unidos, não vou dizer que deu troco, mas aí a gente tem o outro lado também. Que é o seguinte, um funcionário chamado Yang Jun-shu, chinês, ele foi preso na Bélgica e será extraditado aos Estados Unidos. Tá? Ele é, né, diretor adjunto de divisão em um escritório regional do Ministério de Segurança do Estado chinês. O que significa diretor adjunto de divisão em um escritório regional de Ministério de Segurança? Espião. Né? Ele é o cabeça de uma operação de espionagem. Tá? E ele recentemente esteve nos Estados Unidos. Ele teria tentado roubar segredos industriais da General Electric Aviation, né? E, pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos conseguiu determinar a prisão de um espião chinês e pediu sua extradição para que ele seja julgado na China, né? Porque, assim, normalmente a gente nem fica sabendo dessas coisas, né? Ou você, né? Ou o cara é eliminado, né? Inclusive vários espiões dos Estados Unidos na China recentemente foram mortos por uma delação aí que a gente comentou, ou então ocorre aquela troca ali no backstage que você fica sabendo 40 anos depois quando o Tom Hanks vai interpretar alguém da história. Aí nós temos aqui os Estados Unidos mandando informações para a Bélgica para a prisão do cidadão chinês e solicitando a sua extradição. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou isso de forma muito mais pesada, falando que esse caso não é um incidente isolado, é parte de uma política econômica de desenvolver a China às custas dos Estados Unidos. Não podemos tolerar que uma nação roube nossa munição e os frutos da nossa inteligência. Ou seja, e assim, a espionagem industrial chinesa para cima dos Estados Unidos não é nenhuma novidade. Né? E assim, a China ela não faz espionagem só, né? A China ela é cara de pau ao ponto de fazer, muitas vezes, engenharia reversa, né? A gente comentou aqui recentemente que a China comprou uns aviões soviéticos na década de 60, lá, os MiG-21, foram lá e falaram, anota direitinho aí, vamos desmontar. Desmontaram, aí tiraram o xerox das peças, remontaram e falaram, agora vamos fazer igual. Tá? Nem sabemos direito o que estamos fazendo, mas vamos fazer igual. A indústria aeronáutica chinesa começou assim. Então, os Estados Unidos ter essa decisão, né, de solicitar essa prisão e extradição não é qualquer coisa, não. E aí, vamos para, finalmente, a Península Coreana, onde o Sesc Pompeia se encontrou novamente com Kim Jong-un, tiraram fotos e tudo mais, e anunciaram, né, 2 coisas. 3 coisas, melhor dizendo. A primeira foi
que vão formar equipes de trabalho para negociar o processo de desnuclearização norte-coreana. Então, e tudo isso eu vi a Coreia do Sul, ou seja, a Coreia do Sul estava sempre por dentro ali, deve ter rolado um Skype, alguma coisa assim, um Hangouts do Google, não sei. Eles têm um grupo no Telegram. Pode ser, um grupo no Zap. Isso. Eles mandam memes e notícia, e bom dia com gifs da Moranguinho. Isso, brilhante, assim, aqueles que piscam. Isso. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi que o Mike Pompeo disse que a Coreia do Norte está pronta e comprometida em receber inspetores internacionais em suas instalações nucleares e de mísseis balísticos. E terceiro, né, os dois combinaram de fechar um novo encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un o mais breve possível. Tá? Essa foi a 4ª viagem do Pompeo à Coreia do Norte em 2018, ou seja, ele já deve estar até cansando de ir até a Coreia do Norte, já enjoou, já conheceu tudo. Só que, antes da galera ficar muito empolgada, tem uma questão, isso daqui não é uma crítica, tá? Antes que alguém critique, é o seguinte, o Donald Trump foi perguntado, né, sobre, o Mike Pompeo estava com o Kim Jong-un, vocês vão se encontrar logo, né, vocês estão aí apaixonados, você falou, né, das cartas eróticas de vocês e tal, o eróticos é por minha conta. E ele disse, será depois das eleições, eu simplesmente não posso sair agora. Ou seja, até novembro, né, quando são as eleições de midterm nos Estados Unidos, o Donald Trump vai fazer parte da campanha para eleger deputados republicanos para o Congresso, né? Então vai lá, tá fazendo comício sempre, especialmente em estados mais agrícolas. E, então, assim, mesmo que esse encontro só vai ocorrer depois das eleições, não vai ocorrer semana que vem, tá? Então tem aí pelo menos um mesinho aí de pôr as barbas de molho. E falando em papa, né? O Kim Jong-un decidiu dar uma mostra aí de querer ser brother do mundo, né? De projetar a sua imagem aí de cara legal, de cara bacanudo. Daqui a pouco o pessoal tá Kim Jong-un, que isso, nunca critiquei, sempre. Parece tipo o novo aluno da escola, assim, que é pagar simpatia pra todo mundo. Ou então ele toma cuecão de todo mundo. Tem essa possibilidade. Pode ser. E ele convidou o Papa Francisco a ir até a Coreia do Norte, tá? Segundo um analista expert chamado Google, hoje tem cerca de 3 mil católicos na Coreia do Norte. Não é muito, convenhamos? Não. Né? Acho que 3 mil... Cara, acho que 3 mil pessoas devem caber na Catedral da Sé. E sobra a cadeira. Cadeira eu não sei. Eu não sei se todo mundo sentado, né? Mas se colocar em pé ali, acho que cabe na Catedral da Sé. Organizando direitinho, Todo mundo reza. E ele convidou o Papa Francisco, né? O presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, vai ser recebido pelo Papa no Vaticano no próximo dia 18 e vai transmitir o convite, né? Um Papa nunca foi até a Coreia do Norte. Já houve casos em que a liderança da Coreia do Norte foi convidada a ir até a Coreia do Sul se encontrar com o Papa, não rolou. Já teve casos em 2000, quando o Papa João Paulo II foi convidado a ir a Pyongyang, também não rolou. Só um detalhe, é mais de uma fonte que diz que a capacidade da Catedral da Sé é para 8 mil pessoas. Sentados? Não, tá, capacidade. Não só o Wikipedia. Então tá. Então metade vazio ali, hein? Nossa, dá pra fazer uma festa. Dá pra todo mundo ficar né? Levar mochila, enfim, dá pra... Tem conforto. Tá? Dá pra ficar confortável. Então, o Moon Jae-in vai levar esse convite e nesse convite o Kim Jong-un teria feito, né, esse convite também para que o Papa Francisco se torne ali um ator nesse diálogo de paz na Península Coreana. Rapidamente, o Japão participou de exercícios militares com os Estados Unidos e as Filipinas nas Filipinas, e
para participar desses exercícios militares, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão enviou veículos blindados para fora do seu território. Porém, o Japão estava ali, ele estava simulando o apoio humanitário. Então era mais ou menos assim, os Estados Unidos era um lado, os filipinos eram outros, e os soldados japoneses eram desarmados, os veículos blindados eram ambulâncias, simulando ali o apoio humanitário à situação, tá? Porém, de qualquer jeito, né... Quase um live de RPG, era isso. Com toda a tensão com a China e tudo mais, é muito claro, né, que isso se torna uma maneira de você de aproximar, né, o adestramento militar das Forças Armadas ali no Extremo Oriente. E considerando toda a tensão local, qualquer representação, o simbolismo do Japão tirar os blindados, etc., sempre acaba causando mais reação do que simplesmente vou brincar de RPG ali do lado, né? E a gente vai falar, inclusive, mais do Japão e essas reações ainda no programa de hoje, minha cara Tupá. Pra gente fechar, 4 notícias, né, ligadas às potências e ao Extremo Oriente, né? Uma delas é que a Nikki Haley renunciou ao cargo de embaixadora nas Nações Unidas. O Donald Trump esteve com ela no anúncio, foram trocas de afagos, trocas de elogios, ela não foi chutada. Ao contrário dos outros membros do gabinete que foram saídos ou saíram, ela saiu numa boa. Ela simplesmente desistiu, abriu mão da temporada de aprendiz, os outros foram eliminados. E a Nikki Haley, ela anunciou isso, ela vai sair só no fim do ano. Nos próximos 2 meses, o próprio Donald Trump disse que ele quer uma transição, que a pessoa que vai substituir ela acompanhe o trabalho dela para ser uma transição. Ele especulou que pode ser a Ivanka, tá? A Ivanka Trump, também conhecida como filha dele. E uma coisa, aí que aconteceu? O anúncio dessa renúncia dela pegou muita gente de surpresa, porque ela era uma das figuras mais populares do governo Trump, né? Dentro dos Estados Unidos, até por ter uma postura muito firme em relação a Israel, por exemplo. Então, é engraçado que vários textos, né, na imprensa internacional, tal, na imprensa dos Estados Unidos, criam, né, especulações sobre quais seriam as possibilidades, quais seriam as intenções. E o que eu achei muito curioso, e estranhei o fato de que ninguém percebeu, é que essas teorias, uma não anula a outra. É o seguinte, a primeira delas é o seguinte: a Nikki Haley, não podemos esquecer, nos Estados Unidos não existe algo como o Itamaraty brasileiro, né? Os diplomatas, muitas vezes, são políticos de carreira, ou então pessoas que financiaram campanha eleitoral. Então, em troca da sua campanha, do seu financiamento, você vai ficar aí, você vai ser embaixador em Bratislava, entendeu? Vai ter lá uns jantares, pilha de Ferrero Rocher, tudo mais. Todo mundo sabe que as festas na casa do embaixador. Então. Tem sempre pilhas de Ferrero Rocher. Então, assim, a Nikki Haley, ela é uma política. Ela não é uma diplomata no sentido brasileiro da palavra. Ela foi governadora da Carolina do Sul por 6 anos. Foi a primeira governadora mulher da Carolina do Sul. Foi muito popular no seu mandato. Foi uma das primeiras chefes de governo nos Estados Unidos indo-americanos. Ela foi a segunda, acho. A segunda pessoa. Né? Indo, no caso, da Índia, não dos indígenas. Porque Haley é o sobrenome do marido dela. E assim, ela foi muito... ela teve um governo muito bem sucedido. Então, a primeira teoria é... ela saiu porque ela quer concorrer a algum cargo na próxima eleição, ou até mesmo a presidência. E ela falou, não, a presidência eu não vou concorrer em 2020, eu vou estar fazendo campanha para esse cara aqui, apontou pro Donald Trump. Só que assim, 2024 é só daqui a 6 anos, e aí não vai ter mais Donald Trump. E segundo, ela pode ser candidata de novo ao governo do estado, ao Senado, alguma coisa assim. A segunda hipótese fala, ela começou a desgastar a relação dela com os falcões do gabinete Trump, especialmente o John Bolton, né? Que o John Bolton acha que a ONU é enfeite. A terceira hipótese, comentário, que é o seguinte, ela, ao contrário, né, novamente, do que a gente costuma pensar quando fala em políticos bem-sucedidos, ela não é exatamente uma pessoa rica. Né? Inclusive, quando o seu último imposto de renda divulgado, ela tinha mais dívida do que dinheiro. Ela estava pagando a casa e tudo mais, e bababá. Então falaram, não, ela quer trabalhar na iniciativa privada para ganhar uma bala aí, para
criar uma gordurinha, viajar bem e tal. Inclusive, ela teve alguns casos aí em que ela teria viajado em jatos privados de empresas, o que, né, não pega bem, pode ser investigado e tal. Então, ela estaria indo para iniciativa privada ganhar uma grana. E tudo isso não anula, não se anula. Ela pode esperar agora 2 anos, trabalhar na iniciativa privada para ganhar uma grana nesses 2 anos, tava de saco cheio de aguentar o John Bolton, daqui a 2 anos pode ser candidato a alguma coisa, ao Senado. Como se aguentar o Trump fosse fácil também, né? Ainda mais na ONU. Não, aparentemente ela e o Trump se dão bem de fato. Aparentemente não é jogo de câmera. Não sei. Não, eu digo... eles podem ter uma boa relação, mas o trabalho que o Trump deve dar pro embaixador dos Estados Unidos na ONU é dose. Então, assim, ela tava lá de saco cheio de John Bolton, falou, olha, aviso agora, saio antes da coisa pegar fogo, vira uma coisa transitória, mantenho minha moral aqui com a galera, boa imagem, fico 1 aninho trabalhando de consultora, de lobista, ganho uma grana, 2020 candidato ao Senado, ao governo do Estado, 2024 Nikki Haley presidenta pelo Partido Republicano, fechou, entendeu? Uma coisa não anula a outra, Katsu. E ela saiu com uma aprovação muito boa, né, porque em abril... foi conduzida uma pesquisa pela Universidade Quinnipiac, no qual ela recebeu a aprovação de 75% dos entrevistados republicanos e 55% dos democratas. Então assim, por exemplo, nessa questão recente de denúncias de mulheres contra o Brett Kavanaugh e outras situações, ela sempre falou, olha, as mulheres devem ser ouvidas e sempre teve uma postura ali, digamos assim, de diálogo, né, em vez de apenas rechaçar. Então, eu acho que uma coisa não anula a outra. Acho que, na verdade, o caminho dela vai ser esse, inclusive. Vai tirar aí um mesinho de férias sabático, depois trabalhar 1 ano ali como consultor, alguma coisa assim, fazer uma gordura financeira e voltar depois com algum cargo e participar da vida política para, eventualmente, lançar uma candidatura futura. Também outra notícia. O senhor Kevin Mandia, ex-militar e atual CEO da FireEye, uma das principais empresas de cibersegurança do planeta, disse que hoje, né, as tensões no ciberespaço entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, podem em breve virar uma guerra de conflito real se não houver regulação do mundo virtual, tá? Quem está dizendo isso é o Kevin Mandia. Ele deu uma entrevista para o Bruno Benevides, da Folha de São Paulo, inclusive, para quem quiser ler. E aí, 2 notícias em relação à China. Uma delas é que a BMW, a empresa alemã, vai botar na mesa 4 bilhões de doletas para comprar a Brilliance Automotive, tá? Que é a sua subsidiária chinesa, tá? E ela vai comprar uma fabricante chinesa de carros, que ela já tinha parceria, só que isso mostra como o mercado japonês, né, como não só o mercado, mas a própria produção chinesa, né, tá bombando, tá em expansão. E a gente estava falando justamente disso, dessa adaptação, e o foco dessa empresa vai ser a produção de carros elétricos. Tá? Não vai ser carros que emitem poluentes, vai ser carros elétricos, incluindo versões elétricas do Mini, né? Aquele carrinho que a BMW, que pelo jeito você gostaria de ter um. Acho uma fofura. Acho uma fofura. Tá aí, se o pessoal da Mini quiser usar esse áudio da Tupá para vender, entre em contato com a gente faz um esquema aqui, 10% para Tupá, 90% para a gente, né? Porque o programa é nosso. Não? 10% pra mim? Não, então tá bom, vai. 90 pra você, 10 pra gente. Ok. E, finalmente, o governo chinês da região de Xinjiang admitiu, tá? Os campos de treinamento vocacional para os uigures muçulmanos. A gente falou sobre esse assunto 2 ou 3 semanas atrás. Teve gente dizendo, inclusive, que a gente estava repercutindo notícias anti-China, tipo notícias imperialistas dos Estados Unidos. Porém, o governo de Xinjiang, essa semana, admitiu, né, publicou, né, que esses campos de reeducação
para os uigures muçulmanos, com a ideia de diminuir o extremismo, né, e coibir, né, uma questão de dissidência regional, né, fundação do Turquestão Oriental, alguma coisa assim.